Decisão que manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a entrega de 10 armas registradas no nome do ex-presidente no prazo de 48 horas. O ministro também determinou a revogação dos certificados de colecionador e o registro de porte de arma. De Brasília, o nosso repórter José Matheus Santos traz os detalhes atualizados sobre essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, direto lá do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Zé Matheus. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Leandro, boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, diferentemente do que fez na decisão que autorizou pela primeira vez a prisão domiciliar em março, dessa vez o ministro não fixou um prazo para a prisão domiciliar. Esse pedido de renovação da prisão domiciliar foi feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A decisão com a renovação foi divulgada em primeira mão pelo SBT News no final da tarde de hoje. O ministro Alexandre de Moraes, contudo, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar todas as armas que estão registradas em seu nome em até 48 horas. Isso acontece depois do caso em que uma arma que pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi encontrada com um militar da sua equipe de segurança durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal há 2 semanas. Depois disso, a Polícia Civil do Distrito Federal abriu uma investigação sobre o caso, que chegou à conclusão de que esse militar praticou o crime, segundo a Polícia Civil, de porte ilegal de arma de fogo. O caso segue para o Ministério Público, que vai avaliar se denuncia ou não, ou se arquiva esse caso em relação a esse militar. Esse episódio gerou dúvidas nos bastidores do STF sobre uma eventual prorrogação ou não da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nesta sexta, o ministro Alexandre seguiu o que já era uma tendência de bastidor do Supremo e prorrogou essa prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes também determinou a revogação do registro de colecionador, atirador desportivo e caçador do ex-presidente, assim como eu falei, a apreensão de todas as armas que pertencem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um trecho dessa decisão, o ministro Alexandre diz que, inexistindo a prática de qualquer falta grave durante o período em que o ex-presidente se encontra em prisão domiciliar humanitária, não permanecem presentes os fatores impeditivos indicados em decisão anteriormente citada da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não há dúvidas de que, durante o cumprimento da prisão domiciliar humanitária, houve a melhora clínica de Jair Messias Bolsonaro, não somente em relação à broncopneumonia aspirativa, mas também no quadro geral de suas comorbidades, conforme mostram os relatórios médicos semanais, disse o ministro Alexandre, fazendo referência à situação de saúde do ex-presidente, que em março, antes de ir para essa prisão domiciliar, ficou internado por mais de uma semana em um hospital aqui em Brasília, inclusive sendo submetido a um procedimento cirúrgico. Em outro trecho, o ministro Alexandre de Moraes determinou essa questão da apreensão das armas, da entrega das armas à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal em um prazo de 48 horas. Em caso de descumprimento das determinações ou das regras da prisão domiciliar humanitária, o retorno imediato ao regime fechado poderá acontecer, escreveu o ministro Alexandre em um trecho dessa decisão. Volto com você, Leandro Magalhães. Zé Matheus, além dessa medida da apreensão das 10 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou outras medidas ou não? Sim, Leandro, determinou, como eu comentei, essa questão da apreensão da medida da
apreensão, na verdade, da suspensão do registro de colecionador e atirador esportivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha esse registro, mas o ministro Alexandre entende que isso é incompatível com essa situação em que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também vai ficar revogado, como eu falei há pouco, o porte de arma do ex-presidente Jair Bolsonaro e vai ser apreendida essa arma dentro desse pacote de armas. O ministro Alexandre elencou, inclusive, nessa decisão, ao todo aqui, Leandro, 9 armamentos que estão em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre espingardas, pistolas e carabinas, e essa entrega das armas deve acontecer em até 48 horas. Lembrando que o ministro Alexandre também determinou que a Polícia Federal deve ser comunicada imediatamente sobre essas determinações para que possa receber essas armas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse prazo é de 48 horas. E lembrando que o ministro Alexandre também falou sobre essa necessidade do ex-presidente seguir cumprindo as medidas cautelares que foram determinadas por ele. A defesa já tinha enviado uma solicitação de renovação, da prisão domiciliar ontem. Anteriormente, a Procuradoria-Geral da República já tinha dado um parecer favorável por entender que não vislumbrava, no contexto dessa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, uma infração grave cometida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro.